Mestre Vilmar Govinates, que estamos recebendo aqui hoje nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, grande honra, né? A nossa advogada Roxane Ponzi. Mestre, né? Esta sim, nossa mestre em legislação de trânsito. Se aquela presidenta, né, estivesse aqui, ela chamaria mestra. Mestra. Não mestre, a mestra. Roxane, que bom ter ela aqui, Roxane. Eu adoro vir aqui, né? Porque, além de tudo, somos grandes amigos, né? E eu só recebo elogio quando venho aqui. Então, eu fico mais inflado, o ego fica mais inflado. Então, é bom, adoro. Não, mas não são elogios gratuitos, são elogios meritórios, viu, Roxane? Com certeza. E a Roxane, você sabe que a Roxane é especialista em a questão das leis de trânsito, que é uma coisa hoje fundamental, sempre foi, né? E cada vez está sendo mais fundamental para o convívio da sociedade. E tem sempre grandes novidades, né, Roxane? Sim. E haverá, né, algumas modificações a partir de 1º de novembro. Logo aqui. Tá justamente numa área que acaba atingindo a todos nós. Quase todo mundo já viu, né, ou já soube de alguém que foi autuado por excesso de velocidade através dos famigerados... Inclusive motoqueiro. Os famigerados pardais, né, as lombadas, o secador de cabelo, né, como se fala. Ou seja, vai haver uma alteração na resolução que trata desse assunto, que a última foi de 2011, e agora, então, a partir de 1º de novembro... Vou tentar rememorar um pouquinho, né, Silvio? O Bolsonaro falou há um tempo atrás, dizendo, olha, temos a indústria da multa, temos pegadinha aí em relação a excesso de velocidade, né, muitos pardais instalados em locais equivocados, controlando velocidade equivocada, e nesse ponto ele estava certíssimo, muito embora ele tenha, a forma como ele tentou resolver não foi a mais adequada na época. O Bolsonaro não tem forma, ele pode ter conteúdo, faltou mas não tato, tem forma. né? Faltou tato. Mas, né, ele imprimiu essa filosofia nessa nova resolução. A resolução, então, vem justamente para quê? Para dar mais democracia e transparência nesse processo de autuação. Então, a primeira grande novidade que vai haver não poderá mais nenhum tipo de multa de velocidade que não venha com um equipamento que registre a imagem. Então, acabou essa história de, por exemplo, o agente de trânsito está na estrada, está com o controlador portátil, né, da época aquele, que não tem registro de imagem, e aí ele vai olhar, né, é só o olho que vai verificar a placa, daqui a pouco anota, coloca a informação que foi verificada no equipamento e expede a multa. Não vai mais ter isso. A partir de agora, todas as notificações precisam vir acompanhadas de uma imagem, o que é algo em pleno século XXI, né, no mínimo plausível, porque a história da fé pública do agente, né, a presunção de legitimidade dos atos são princípios que devem ser mitigados com essa nova tecnologia que nós temos hoje. Só a palavra do agente dizendo que você cometeu a infração ou não, pelo menos nos casos de velocidade, ela não vai mais servir sozinha. Agora vai precisar da imagem. Então, esse é um ponto fantástico assim, de evolução. Todos os equipamentos precisam se adequar, os que já existem hoje precisam se adequar até 1º de novembro de 2021, os que já existem. Então, a partir de 1º de novembro de 2021, todos vão ter que estar adequados. Mas a resolução entra em vigor agora, dia 1º. Outra coisa que é importante, por exemplo, antes se exigia tão somente que o agente de trânsito ficasse presente, né, na fiscalização de velocidade quando o equipamento não registrasse imagem. Agora, a exigência é que toda vez que se tratar de um equipamento do tipo portátil, ou seja, aquele que não é fixado na terra, como um radar, como uma lombada eletrônica, todo aquele, inclusive o tripézinho, vai precisar estar acompanhado de um agente de trânsito de forma ostensiva, devidamente fardado, e não pode mais estar instalado esses equipamentos ou fixados, mesmo que os móveis, né, os portáteis, em locais que não sejam de fácil visualização. Por exemplo, numa marquise, numa árvore, atrás de um arbusto, não pode mais haver esse tipo de fiscalização desta maneira. E ainda trazendo, né, a questão, obviamente, da visibilidade, mas falando da sinalização. Muitas vezes as pessoas reclamavam que estavam ali, aquela velocidade de cruzeiro, né, 80 km por hora, daqui a pouco, puf, cai para 40, né? E aquelas coisas pegavam as pessoas de surpresa, então elas acabavam sendo multadas, né? Porque elas estavam daqui a pouco numa rodovia e não estavam preparadas. Então agora toda a redução de velocidade, por exemplo, numa via, especialmente nas rodovias, deverá ser feita de forma gradual. Então, é 80?
70, 60, 40, até o momento da fiscalização. Todos os equipamentos também agora precisarão vir no próprio equipamento a velocidade. Por exemplo, se é um equipamento fixo, né, desses que controla a velocidade limite da via, ele, junto do equipamento, vai ter que ter uma placa de velocidade. Não precisamos mais aquela história hipócrita de dizer, fiscalização de velocidade ali na frente. Não, ninguém vai fazer isso. Mas a velocidade da via vai precisar ser informada de forma ostensiva, inclusive junto ao próprio equipamento, o que também vai tornar ele mais visível, né? Imagina um equipamento junto com uma placa, torna ele, sem dúvida, mais visível. E outras coisas que às vezes não aconteciam. As pistas, né? Vamos lá, temos uma via com 4 pistas, 5 pistas, e às vezes as placas estavam só num dos lados da pista. Então, passa com um caminhão, né? Eu estou aqui na minha faixa, o caminhão passa na outra, não enxergo a velocidade, daqui a pouco ali na frente tem um controlador e eu acabo sendo flagrado. Então, são situações muito boas do ponto de vista da transparência e faz com que a multa da velocidade seja aplicada de forma até pedagógica, né? É óbvio que ninguém quer aqui, e somos todos cidadãos, né? Não queremos que outras pessoas excedam velocidade, que cometam infrações de trânsito e que cometam acidentes e que deixem pessoas, né, sequeladas, mortos, mas é óbvio que a punição ela tem que vir de forma a preservar todos aqueles princípios constitucionais de contraditório, ampla defesa, enfim. Roxane, eu tenho te acompanhado, claro, há bastante tempo, e a Roxane é uma das maiores especialistas nesta área de trânsito no Brasil, e, na verdade, é o seguinte, eu acho que tu frisas muito bem, porque falam em educação, educação, educação. Agora, educação sem punição não existe. Tu tem que saber que se tu transgredir, tu está sujeito à punição. Então, a punição de certa maneira, né, Vilmar, é exatamente uma extensão do processo educacional. É fundamental. É muito difícil ter uma coisa sem a outra, né? A educação, ela talvez seja uma medida a longo prazo. A gente não colhe os frutos da educação em qualquer nível, no trânsito ou em qualquer outro tipo de situação, né? Por isso que a gente precisa investir nessas próximas gerações. Agora, para a situação imediata, diria, né, para tentar estancar a situação agora, sim, precisamos de punição. E é ela que vai aplicar esse caráter pedagógico. Porque no dia que todo mundo estiver bem educado, não vai precisar punição mais. Exato, não vai precisar nem fiscalização, nem fiscalização. Aliás, faz parte vamos dizer assim, do tripé do trânsito seguro, os 3 Es, né? Que é a engenharia, que é isso que a Roxane falou, acabou de falar, engenharia, toda a questão de cuidados com a via, a pavimentação, as curvas, as inclinações nas curvas, etc. A sinalização, que é muito importante, a sinalização horizontal na pista, a sinalização vertical, essa engenharia, é um dos Es. A educação, que é outro E, chama-se, porque isso é uma sigla... É esforço legal. É esforço legal, é o enforcement. Exatamente, que é fiscalização junto com legislação. E aí entra a engenharia, a educação e a fiscalização, que é o esforço legal, os 3 Es. Roxane, eu queria te fazer uma pergunta do ponto de vista técnico legal. A gente fala muito na questão de pedagógica, de multa. Eu sou uma pessoa que eu digo o seguinte, tá? Não precisava ter pardal, não precisava ter nenhum tipo de lombada, nenhuma fiscalização. Se todos nós tivéssemos consciência de que a sinalização ali deveria ser obedecida. Não precisava nada disso. Nem multa, nem nada. É 80, é 80, é 60, 80. É 60, é 60. Agora eu te pergunto o seguinte, os recursos de multa, que todo mundo se queixa, que ninguém leva, tá? Eles vão com essas vamos dizer assim, sofisticações que vêm ao nosso favor para garantir justamente que nós não estamos sendo enganados, nós não estamos sendo punidos injustamente, os recursos cada vez menos, então, terão sucesso. O que essa resolução trouxe de diferente também, né, Vilmar? O auto de infração e a notificação da autuação, que são os instrumentos que dão início ao processo, né, administrativo, esses 2 atos, eles vão ter que conter essas mesmas informações, ou seja, a resolução traz necessidade de apontar a fotografia, tem que vir acompanhada, tem que vir informações do equipamento, o número do equipamento, para saber que era aquele equipamento, saber qual é o registro junto ao Inmetro, qual é a data de validade, ou seja, todas essas informações vão precisar constar. E mais, também a resolução exige que, a partir de agora,
todos os órgãos de trânsito publiquem antes de começar a fiscalização a relação de todos os seus equipamentos, nos casos fixos, a relação de onde estão instalados e, nos casos dos portáteis, que são os móveis, né, os antigos móveis, enfim, estáticos, mudou a nomenclatura, tá? Mas os portáteis, também os locais onde foi verificada a necessidade de fiscalização. Por exemplo, na Avenida Diário de Notícias, quase sempre existia aqui fiscalização com equipamento portátil, né? Então, vai ter que estar publicado lá no site da IPTC, por exemplo, que aqui na Diário de Notícias haverá fiscalização com equipamento móvel. Isso também dá transparência. E vou dizer mais. Mas aí todo mundo vai diminuir a velocidade na frente do equipamento. Bom, mas se o objetivo é que a pessoa não exceda a velocidade, pouco importa se ela sabe ou se ela não sabe. Né? Naqueles locais, naqueles pontos críticos, naquele lugar vai, sem dúvida, ser respeitado, seja a pessoa sabendo antes ou não. Então, atingiu o objetivo. E me diz uma coisa, os motociclistas que andam aí pela cidade, ultrapassando, vão ser punidos também? Tem uns caras por aí, né, que sabe, conhece, né? Eu só conheço motoristas exemplares, viu? Porque aquilo é quase um carro, né, Silvio? Não, o dele é um automóvel, o seu é um automóvel. Tem que se comportar direitinho, né? É verdade, é verdade. Roxane, mais alguma novidade para encerrar? Olha, eu realmente torço. Essa resolução ela não é perfeita, tá? Ela tem muitos pontos, muitas lacunas que espera-se que talvez o CONTRAN faça a devida adequação até o início da vigência. Mas eu acho que isso mostra uma vontade, né, da administração, pelo menos deste governo, nessa questão do trânsito, com muitos erros, mas também com alguns acertos, de imprimir, como eu disse, essa transparência nessa questão do trânsito, para que ninguém mais comece a ficar falando dessa história de caixa preta, que não sei o quê, né, caixa preta das multas, indústria da multa. Então, eu acho que quando o cidadão perde essa ideia, ele começa a se engajar muito mais em promover um trânsito seguro. Agora, isso aí vai trazer, eu acho, né? Opinião minha, né? Certamente vai trazer mais equipamentos de fiscalização. Pela maior transparência, vai dar mais... Vai exigir isso, né? E segurança, inclusive, para o próprio órgão de trânsito, para todo mundo que é capaz de multiplicar o número de equipamentos. Não acha, Roxane? Então, né, essa é a parte da crítica. Como o presidente bradou muito dizendo que há instalação de equipamentos em locais que não deveriam, no ponto que trata dos estudos técnicos, eu acredito que foi feito meio que uma bagunça, que a redação não ficou boa e abre uma brecha para o administrador público mal intencionado, com outros interesses, instalar um equipamento a cada esquina. Mas, Roxane, infelizmente, a resolução ela deixa essa brecha. Mas tu conhece bem, havia já uma resolução de quase 10 anos atrás, justamente exigindo estudos técnicos. Isso, só que agora esses estudos mudaram de nome através da resolução e para os fixos, né, para o radar, o pardal, ele ficou mais condescendente à instalação. Né? Agora virou um levantamento técnico, né, mais estudo técnico, que sequer precisa ser assinado por um engenheiro. Então, basta que a autoridade de trânsito assine, dizendo que naquele local ela está instalando, vai fazer só adequações em relação à sinalização e fica muito aberto. Não é o nosso caso aqui em Porto Alegre, a gente está falando de situações não daqui, mas, por exemplo, São Paulo é um lugar que você anda 100 metros, daqui a pouco tem um controlador, anda mais 100 metros, tem outro controlador. E aí é óbvio, né? A chance de você ser autuado é muito grande. E não necessariamente naqueles locais precisava haver um equipamento. Então, todos pagam. Eu tenho para dizer que na Inglaterra, pessoal, não tem muito disso, não. É tudo escondido mesmo. Viu? São milhares de controladores. É verdade. Roxane, obrigado pela tua presença aqui. Espero que venha mais vezes, né? Porque é sempre importante, né, saber nos atualizar sobre essas questões novas do trânsito, porque nós estamos sempre no trânsito, seja de automóvel, seja em motocicletas, né? Temos que ter educação para isso. Comportem-se os motociclistas. Obrigado, Roxane. Obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.